Vejo cadeias quebrando. E o Senhor vai continuar. Hoje é a nossa ceia e que o Senhor quebre aquelas cadeias da sua vida, aquilo que está impedindo você de ter uma comunhão normal com Ele. Normal. Nós estamos nesta programação de fé para agora. E nós falamos de quem domingo passado? De quem? Opa, estão ligados? Enoque. E hoje a gente vai falar um pouquinho do vovô Noé. É interessante, eu estava olhando o que a gente aprende com as lições de Noé. E um sujeito que não é nem cristão, ele fez a arca com todo mundo lá na arca, e ele dá umas 12 ou 13 lições. Mas uma que eles dão lá que eu gostei. Ele fala assim: a gente aprende com Noé, não chegue atrasado. Não chegue atrasado, que é perigoso. Ele vai falando uma série de lições. Outra lição que ele fala lá: planeje antes. Outra coisa que ele fala lá: não esqueça da sua família. Não deixe ela para trás. E ele fala, esse cara não é cristão. E eu não sei a origem disso, mas eu achei interessante. Fiquei com uma vontade até de falar: olha, essas 12 lições aqui a gente poderia pregar, porque é bem interessante. Mas eu acho que o livro de Hebreus, onde apresenta ali esses chamados heróis da fé, ele mostra um pouco do modelo de fé que funcionou no tempo daqueles irmãos. E nós temos alguma coisa para nós hoje. Mesmo porque a geração de Noé está muito semelhante à nossa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você quiser, em Hebreus 11, 7. E eu quero ler com você. Somos uma comunidade de fé que cremos na palavra de Deus, por isso a pregamos, ensinamos, instruímos, mesmo com as nossas limitações ainda, de não poder explicar tudo e dar razão dela. Mas por isso que nós estamos na escola bíblica e temos que ficar vindo aqui aprender, né? Alguém me desafiou sobre o que eu creio, e eu tento dizer sempre: eu sou um bereano, eu quero estudar a Bíblia. A hora que eu descobrir que está na Bíblia, aí eu passo a acreditar naquilo. Amém? Amém? Então nós temos que ser assim, como aqueles irmãos. Os bereanos estão lá no livro de Atos, são aqueles que Paulo, os apóstolos, estavam ensinando, e eles falaram: peraí, vamos conferir se isso está na Bíblia. Então você, crente aqui da Crossbridge, não vai engolindo tudo, não digira tudo, seja lá o que for, que aparece fogo, que vem lá com todos esses sinais, veja se está na Bíblia. Amém? Então Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé divinamente instruído sobre coisas que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca para a salvação da sua família. Por essa fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Ora comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela presença do teu Espírito na tua igreja. Ele que está conosco, que o Senhor enviou para estar conosco cotidianamente, para nos guiar, nos instruir, nos dar discernimento e continuar nos discipulando e revelando Jesus, o Salvador, o Senhor, o Rei, o juiz dos juízes, aquele que virá. Como diz João lá em Apocalipse 1, aquele que é, que era e que há de vir. Que teu Espírito Santo continue nos mostrando essa grandeza do teu Filho, para que possamos imitá-lo e possamos também, Senhor, compartilhá-lo. É no nome dele que eu oro, Pai. Amém. Esse texto é tão interessante porque coloca Noé como um dos heróis da fé. Ele que, na sua geração, era um homem comum, mas o texto bíblico, lá em Gênesis 6, quando você for estudar, você vai ver que ele tinha algumas características. Ele era um justo, ele era íntegro, havia uma série de... Mas o que é fundamental na vida de Noé é que ele era um homem temente a Deus. Ele se conectava com Deus, e ele estava conectado com Deus. E esse versículo que nós lemos fala: pela fé Noé, divinamente instruído sobre as coisas que ainda não se viam.
Ele foi divinamente instruído, significa que ele tinha contato, comunhão com Deus. Ele sabia a vontade de Deus. E Deus então falou com ele. A história de Noé, ela ensina sobre fé, sobre obediência, ensina sobre preparação espiritual. Preparação espiritual? Claro, em meio à corrupção. Olha só o alerta de Jesus que ele faz. Lembra? O pessoal estava, Jesus, nós sabemos que os tempos são difíceis. Jesus disse assim para eles. Um dos sinais do retorno, onde Deus iria colocar um final na história e colocar as coisas no lugar, Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Então vale a pena a gente olhar para a geração do Noé, porque é um indicador de como será quando Jesus voltar. E aí então, nesta manhã, eu quero propor que a gente olhe para essa geração. A geração do Noé era corrupta, era violenta, eles tinham uma filosofia de vida hedonista, o prazer era o que valia, comia-se, bebia-se e dava em casamento, não havia limite. Orgias o tempo todo. Não havia uma moral, a moral estava muito baixa, tanto que é esta geração que Deus diretamente intervém. Então, Noé se torna um exemplo de como navegar numa geração maligna, má, corrupta, violenta, incrédula, que dá as costas para Deus. Como Noé navegou? Noé, ele teve uma fé no Senhor e uma fé piedosa. Em Gênesis 6:9 diz assim, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro. A palavra íntegro significa inteiro, completo. Não significa perfeito. Não quer dizer que Noé, quando ele corria, suava e o cheiro aparecia. Ele não era um perfeito marido, provavelmente. A Bíblia diz que ele era perfeito, mas ele era íntegro no sentido de, perante Deus, ele tinha os recursos necessários para se relacionar com Deus, que a Bíblia chama de fé. Ele fala, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu confio em Ti. Eu confio na Tua graça, no Teu poder. Eu confio na Tua instrução, na Tua direção. Eu não sou perfeito, mas, Senhor, eu estou aqui. Me parece que a mesma palavra que Deus fala sobre Davi. Davi não era perfeito, mas este homem é segundo o meu coração. Ou seja, Deus conseguia encontrar fé no coração desses homens. E hoje, na nossa geração, nós precisamos de restaurar essa fé no nosso coração. Ele tinha uma fé piedosa, uma fé que se conectava com Deus. Olha o que diz o Salmo 15:2. Aquele que anda em sinceridade pratica a justiça e do coração fala a verdade. Noé manteve sua piedade em meio à corrupção. Noé não se deixou levar pela onda, deixa a vida me levar. Eu vou andar conforme der na minha cabeça. Eu sei, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho influência. Eu sou o cara. Noé era piedoso. Olha o que diz também, como eu peguei o pessoal da geração do Noé, eu estou buscando alguns homens da nossa geração que teve fé e que confiam no Senhor e que navegam no meio dessa geração doente. O Tozer, ele diz, a piedade não é um evento ocasional, mas um estilo de vida contínuo na presença de Deus. Piedade não é religiosidade, irmãos. Piedade não é de vez em quando eu abrir a Bíblia e ler. Piedade não é eu vir no domingo na igreja. Segundo Tozer, a piedade não é um evento ocasional, onde a minha vida eu tenho um departamento de religião. No domingo deixa eu me vestir de crente, né? Não, é diário. O adorador que adora diariamente, não importa onde ele esteja, não importa que horas são, ou onde ele estiver, ou com quem ele estiver, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus que adora e que sabe que Deus é onipresente e que Deus está de olho para os seus. E ele teme o Senhor. Não é uma
um evento ocasional, mas um estilo de vida contínuo na presença de Deus. Noé aceitou esse projeto de Deus, porque quem crê em Deus, quem tem fé, Deus tem um projeto para você. Olha só, Gênesis 6,13. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante mim. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Se você crê em Deus, se você tem fé em Deus, Deus tem um projeto para você. Deus tem um plano para você. Jesus chegou para os discípulos e disseram: siga, vinde após mim, e eu tenho um projeto para você. Eu vou fazer você pescador de homem. Eu tenho um projeto. Se você é parte da igreja de Jesus, Deus tem um projeto para a igreja. Deus tem uma missão para a igreja. Deus falou para Noé aqui: eu tenho um projeto para você. Olha só. O fim de toda a carne, da humanidade, é vindo perante mim. Deus falou: olha, não dá mais para aguentar esse povo, essa violência, esse hedonismo, essa imoralidade, esse comprometimento que eles não estão jogando com a verdade. Como nos dias de hoje, irmãos. Olha para a nossa sociedade, olha só o que está acontecendo. Quando Paulo fala, escrevendo para Timóteo, o perfil do indivíduo do final dos tempos, aparência de piedoso, desobediente aos pais, não respeita a autoridade, não são leais a ninguém, são mentirosos, são manipuladores, egocêntricos, com aparência de piedade, mas por trás não existe, eles não têm nenhum temor de Deus. Esse é o perfil daqueles homens. Mas a gente vê Noé aqui dizendo: Senhor, o Senhor vai julgar a humanidade? Sim, mas o Senhor tem um projeto. E Deus fala então para ele: faze para ti uma arca de madeira. Sabe o que é interessante? Que no meio do caos, da desgraça e do juízo de Deus, Deus sempre deixa um escape. Deus falou: agora tem uma saída, Noé. Eu posso fazer uma arca, porque você é temente. Olha, irmãos, como Deus faz a diferença para aqueles que o temem, que o seguem. Deus ia trazer juízo sobre aquela sociedade, mas ele disse: Noé, você é justo, você me teme. Eu tenho um projeto, eu tenho uma saída para você. Quer escapar? Faça uma arca, porque eu vou destruir a humanidade com água. Eu vou mandar uma chuva que não vai parar, não vai ter bombeiro que possa socorrer. Até os bombeiros vão dançar também. Não tem barco, não tem barquinho, jet ski que dá para escapar. Eu vou destruir a humanidade. Não é? Tem uma saída. Mas como que é isso? Eu tenho uma boia que você vai poder, Olha só, irmãos, o projeto de Deus. Mesmo sem entender o futuro, Noé confiou na missão dada por Deus, no projeto de Deus. Noé obedece completamente a Deus. Gênesis 6:22 diz assim, depois se você quiser ler: assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenara, assim o fez. A fé verdadeira se manifesta na obediência. Não adianta eu ouvir Deus falar o projeto dele e eu não obedecer. Eu preciso obedecer. Ele colocou a vida dele para resgatar a sua família e a si mesmo. Eu me lembro aqui dessa mulher, uma missionária na Índia, uma irlandesa, o nome dela é Amy Carmichael. Ela sacrificou sua vida para resgatar meninas indianas do tráfico. Ela ficou 40 anos na Índia, nunca voltou para casa. Ela dedicou toda a sua vida, porque Deus colocou um projeto no coração dela. As meninas da Índia estão sendo traficadas, prostituídas, estrupadas, violentadas. Eu preciso de uma arca lá. E a Amy se colocou, olha o que ela disse: dá-me o amor que nada pede, que nada espera, além de me doar. Será que na nossa espiritualidade, na nossa piedade, eu vou ter a coragem de dizer: Senhor, dá-me esse amor, um amor que nada pede, mas que sempre se doa? Uau! É estranho para a nossa geração narcisista hoje uma palavra dessa, egoísta, porque eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou a... E que uma geração, irmãos, que nós vivemos de tanta aparência. Você vai em qualquer festa na sociedade, ou às vezes até na igreja, a pessoa, você até não conhece mais a pessoa, que ela se mascarou. Tudo bem, tem que ficar bonito mesmo e tal. Mas, irmãos, há um exagero.
Porque essas pessoas, elas estão numa filosofia daquilo que é fake, daquilo que é falso, aparência, superficialidade. Esse é o valor que está. Que pena que muitos homens estão ainda atrás de uma mulher bonita. E a mulher consegue. Tem até um vídeo na internet de uma mulher que chega no espelho, ela vai tirando o cabelo, tira o olho, tira. Ela tira tudo. Quando aparece ela mesma, uau! Mas nós acreditamos, parece que nós preferimos escolher o falso, aquilo que não é verdadeiro, o superficial. É esta geração do Noé. Noé creu no que Deus falou e olhou para o invisível. Por isso que Hebreus 11:7 diz, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos eventos que ainda não se viam, temeu, construiu uma arca para a salvação de sua casa. A fé de Noé, irmãos, não dependia do que ele via. Nós somos uma geração de que tudo tem que passar pelo crivo da ciência, temos que ver, comprovar e etc. Isso não adianta nada. Porque fé, irmãos, é crer naquilo que eu não vejo. E fé não é porque eu vou acreditar em qualquer coisa que eu não vejo, mas é acreditar no que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a história está chegando no fim, que em breve Jesus voltará, e que Ele vem resgatar a sua igreja, que aqueles que creem em Jesus não vão passar pelo final, o julgamento da história. Eu vi um outro pensador contemporâneo e piedoso, que ele falou uma frase que eu quis deixar para você. Salve-me de uma religião de moda, ou da moda, que transtorna... Desculpa, eu vou ler de novo aqui, que meu óculos está embaralhando. Presta atenção. Salve-me de uma religião da moda, que transforma verdades eternas em clichês banais. Uau, o que é isso? Salve-me de uma religião da moda. O que está na moda aí? Uma religiosidade da moda, irmãos, que é superficial. Estou na bênção. Venda de oração. Não dá nem... A gente vai na internet e a gente fica chocado com aquilo que a gente vê. Pastores que são autodenominados, não foram ordenados por uma igreja, não passou por uma experiência, não foram treinados. Eles dizem, são self-made, vendem orações. Comercializam o evangelho. Que o Senhor nos livre de uma religião da moda, que transforma verdades eternas em clichês banais. O resultado da fé de Noé, irmãos. Noé salvou, primeiro a si mesmo. Ele fez a arca. Ele salvou a sua família. Ele salvou, foi o primeiro biologista, o primeiro sujeito que valorizou a ecologia. Pegou os animais todos, levou para a arca. E ele preservou sua vida, a continuidade da humanidade e também dos animais, da natureza. O resultado, irmãos, da fé de Noé, salvou a si mesmo, sua família. Olha o que diz o capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque te vi justo diante de mim nesta geração. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhe, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Depois, irmãos, que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta. Isso é uma grande... Por 100 anos, Noé pregou para aquela geração. Mudem, Deus pode trazer juízo. Esse estilo de vida, essa falsa religiosidade, esse negócio de aparentemente ser um crente não funciona. É um estilo de vida. Não é? Era um homem íntegro, tinha caráter. Aquilo que o Billy Graham fala. Você pode perder dinheiro. Pode perder todo o dinheiro. Você não perdeu nada.
Você pode perder a sua saúde. Você perdeu uma parte daquilo que você tem. Mas quando você perde o seu caráter, você perdeu tudo. Deus viu fé no caráter de Noé, viu temor. Ele levou a sério. Aqueles 100 anos, as pessoas riam dele, brincavam, zombavam da fé dele. Você está maluco, velhinho? Vai chover o quê? Onde vai chover? Nunca choveu. Você está construindo esse barco para quê? Nesse lugar alto. O mar está 100 quilômetros de você. Você está maluco? Não. Eu vou à igreja. Eu estou esperando o Senhor voltar. Eu ensino meus filhos a palavra de Deus. Eu acredito no casamento. Hoje Jesus não podia falar que casal se dava sem casamento. Hoje é viver juntos que é a moda. Então eles ficam juntos um tempo, depois, e às vezes uma relação aberta. Esse hedonismo está destruindo nossa sociedade, irmãos. Nós precisamos de uma igreja como Noé, que a gente vai continuar pregando a palavra de Deus. Jesus vai voltar, a justiça de Deus, que Deus odeia o pecado, porque o pecado destrói a humanidade, destrói os relacionamentos, destrói a minha vida pessoal. Eu preciso abraçar essa fé desse Deus santo, poderoso, que é um reto juiz, porque Ele trará justiça. Eu preciso me submeter e obedecê-lo, porque Ele é amoroso,